noite, igreja, graça e paz, amém? Como é bom ter você aqui conosco. Essa é a nossa última celebração de domingo do ano de 2021 e até que o Senhor tenha nos sustentado, amém? Foi um ano de muitas dificuldades, mas também de muitas vitórias, graças a Deus. E eu queria te convidar a se colocar em pé para nós estarmos louvando juntos a esse Deus que é bom o tempo todo, a razão do nosso viver. Amém? Seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, minha canção, Rei do meu coração. Seja o meu esconderijo, razão do meu viver, minha canção. Tu és não me deixarás jamais.
deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me 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 deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Juntos mais uma vez declara que Ele é bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, eu peço, Pai, para que 2022 também seja um ano assim, Pai, maravilhoso, de comunhão, Pai, de família, de amor, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui te louvando, Pai, te engrandecendo, Senhor. Muito obrigado por tudo que tens feito, Pai. Vamos dizer isso mais uma vez, que Ele não nos deixará jamais. Obrigado porque o Senhor não nos deixou, Senhor. Nesse ano de 2021, o Senhor não nos abandonou. O Senhor não nos deixou para trás. O Senhor não deu de ombros para nós. E jamais o Senhor nos deixará para 2022, 2023 e até a volta de Jesus. O Senhor estará conosco porque só o Senhor é bom, maravilhoso, eterno Deus. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos pela tua bondade, te adoramos pela tua graça, te adoramos pela tua permanência, porque muitos nos deixaram, muitos nos abandonaram, muitos viraram as costas para nós, muitos nos ignoraram, mas o Senhor não nos deixou, porque a palavra do Senhor nos diz que ainda que andemos por um vale de sombra de morte, o Senhor ainda ali estaria conosco. O Senhor não nos deixa, o Senhor não nos abandona, porque certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor por longo tempo. Essa é a promessa da tua palavra, que o Senhor não nos deixa órfãos, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor não vira as costas para o aflito, e que o Senhor estende a mão para o cansado. Assim nós recebemos, Pai, a tua companhia, a tua presença, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso essa noite. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Antes de você se assentar, você poderia dar as boas-vindas para quem está perto de você? Pode ser um abraço, um aperto de mão, do jeito que você achar melhor. Diga: seja bem-vindo, seja bem-vinda, e que alegria poder receber você aqui essa noite. E você que adora em casa, seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida, o seu coração, e te abençoe profundamente em todo momento que você celebrar conosco aqui nesse lugar. Bom receber você aqui, meu irmão, minha irmã, querido visitante. Que bom que você decidiu estar conosco aqui essa noite, nessa celebração. Um domingo um tanto quanto atípico, né? Um domingo um tanto quanto preguiçoso, um tanto como fora da rotina,
Mas que bom que você decidiu estar aqui para celebrar. E eu tenho certeza que Deus vai honrar você, vai falar o seu coração, vai ministrar a sua vida, e você sairá daqui com algo ainda maior e melhor no seu coração do que aquilo que você veio buscar. Essa é a nossa certeza e a nossa convicção. Por isso que nós hoje estamos aqui. Poderíamos ter impedido esse momento de acontecer, talvez fechado as portas, dizer: olha, domingo é domingo pós-Natal, o pessoal está um pouco cansado, muita família em casa, muita viagem, mas nós decidimos abrir a porta porque sabemos que tem corações que têm sede e fome da palavra de Deus, e você está aqui essa noite é uma resposta disso. E domingo que vem é da mesma maneira, faremos da mesma forma. Nossa celebração será às 19h30 somente, nós não teremos o horário da manhã, estaremos aqui para celebrar no mesmo horário da noite, às 19h30, e depois, a partir do dia 9, voltaremos às nossas celebrações nos horários das 10 e 19h30. Pastor, e a ceia? A ceia continua como de sempre, no primeiro domingo do mês. Se a pessoa não puder estar nesse primeiro domingo, ela tomará no próximo, que será em fevereiro. Mas no primeiro domingo, no dia 2, às 19h30, é a nossa celebração, primeira do ano de 2022, e também a primeira para celebrarmos a ceia do Senhor, e faremos isso juntos, e eu convido você para estar aqui conosco para celebrar. No momento, nossas orações de manhã estão interrompidas, aquela celebração que nós fazemos às 6h30 da manhã nas quintas-feiras, para que nós possamos nos preparar para o dia 10. Dia 10 de janeiro, nós começamos 12 dias de celebração, por 12 meses de colheita. É o que nós propomos nesse ano. 12 dias de semente para 12 meses de colheita. É o que nós vamos fazer aqui do dia 10 até o dia 21 de 2022. E é o que nós estamos semeando para esse ano. Fé, esperança, força, vigor, ânimo, todas as palavras que talvez nós queiramos lançar no solo. E eu quero convidar você a vir, a não perder nenhum desses dias. Todos os dias será às 20 horas, com exceção do domingo, que é às 19h30, no horário da nossa celebração normal. Mas nós estaremos aqui com o cesto, onde nós depositaremos os nossos pedidos para cada mês do ano. Então, no dia 10, nós estaremos orando na segunda-feira pelo mês de janeiro. O que nós precisamos de Deus em janeiro? O que nós queremos encontrar em Deus? Qual é a provisão que aguardamos em janeiro? Depois, na terça-feira, vamos orar por fevereiro, apresentar o nosso mês, colocar diante do altar do Senhor. E nós vamos fazer isso até o dia 21, colocando todos os meses do ano 2022, consagrando na presença de Deus. Se você ainda não veio, convido você, encorajo a estar conosco. E se você já veio e sabe como funciona, são 30 minutinhos. Se você perder o tempo, chegar atrasado, você vai perder boa parte da nossa celebração, que geralmente é das 20 até as 20h30, o nosso tempo de celebração aqui para as 12 meses de semeadura, para 12 dias de semeadura, para 12 meses de colheita. E é o que nós vamos fazer aqui. Espero você, conto com você, e não esqueça dessa data, em nome de Jesus. E também, hoje nós estamos recebendo aqui a Lorena e o Henrique. Talvez os irmãos e as irmãs ainda não conheçam o Henrique, a Lorena todos já conheçam. Eu queria convidá-los para vir aqui à frente rapidamente, para poder apresentá-los à igreja, orar com eles, e eles poderem dar uma palavra de gratidão à igreja. Ela está nesse período de intervalo de férias na Jocum, lá em Chapada do Guimarães, em Mato Grosso. E agora estão aqui para poder passar esse tempo de refrigério. E a Lorena não veio sozinha, ela veio acompanhada do Henrique. O Henrique é o namorado da Lorena, também missionário da Jocum, e que eles vão se apresentar aqui, e que estão caminhando juntos no mesmo propósito, um propósito de servir a Deus e também fazer a obra do Senhor naquele lugar. Amém, graça e paz, igreja. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez, e agora em clima de festa, para agradecer a igreja. Agradecer por todos esses meses, aqueles que mandaram mensagem, aqueles que oraram por mim, oraram pela missão, oraram por aquilo que a gente tem feito em Chapada dos Guimarães e no Mato Grosso. E eu fico muito feliz de poder voltar, e hoje não somente eu, mas o Henrique também, como o pastor falou, a gente está namorando com intenção de casar no ano que vem, e é muita honra para mim poder trazer ele aqui e ele ser tão bem recebido e acolhido pela minha casa. E a gente está aqui para agradecer a igreja, agradecer o pastor, honrar a vida do pastor, por todas as orações, honrar aquelas guerreiras de oração que oram por nós missionários, e sempre que eu posso voltar aqui é com muita alegria que a gente está aqui ministrando, louvando a Deus, servindo ao reino. Então vocês fazem parte dessa história, né? Vocês fazem parte daquilo que
eu fui, daquilo que eu tô me tornando, daquilo que eu vou ser daqui 5 anos, porque afinal eu saí daqui, né? Então todas as vezes que acontece algo muito bom na minha vida, eu sempre lembro de vocês. E foi uma honra poder caminhar mais um ano com vocês, nesse ano de 2021, poder receber mensagens carinhosas, mensagens de orações. Então, é com muita alegria que eu trago aqui essas palavras de gratidão. Muito obrigada. Boa noite, a paz do Senhor. Me chamo Henrique, sou baiano. Para mim está sendo um prazer participar com vocês esse tempo aqui em Sertanópolis, aqui na IPI. Pastor, muito obrigado. Já tive o privilégio e a honra de conhecer algumas pessoas aqui, principalmente alguns jovens, alguns intercessores que são... Eu amo os intercessores. Agradecer também à família da Lorena, ao irmão Luciano e a Adriana, o Pedro. Queria falar que está sendo realmente um privilégio para mim estar podendo conhecer um pouquinho de onde Lorena saiu, né, da família, da igreja, de onde ela cresceu e recebeu todo o ensinamento, todo o cuidado, onde foi amada por sua família, pelos seus líderes e pastores. Eu tive a honra de conhecer o Tanner e a Isa. Não estou enxergando eles aqui, eu acho que são eles ali. Muito obrigado por vocês. É um privilégio, uma alegria realmente de estar aqui. A gente está caminhando agora, seguindo para um casamento, né? Uma edificação de algo que Deus nos deu, né? Que é família. Ele é família e o desejo de Deus, e Deus se importa tanto, né? Deus ama tanto família, é um propósito. E nesse sentido de família, como a Lorena falou, né? De um namoro, mas hoje se encerra o nosso namoro. Nosso namoro hoje está acabando. Acabou o namoro depois de 3 meses. 3 meses nós estamos aqui terminando o namoro. Iniciando o noivado, em breve um casamento. Já falei com os pais dela, estou na bênção. Já falei com o pastor também. Agora falta falar com ela. Lorena, você quer casar comigo? É pra ajoelhar? É pra ajoelhar? É assim que ajoelha? É assim? É assim? Tô nervoso. Tô muito nervoso. Sim, igreja! Calma que agora eu conduzo aqui. Calma que eu conduzo aqui. Eu noivei também na igreja e foi um privilégio. Minha esposa lembra disso. O pastor abençoou nossas alianças. E eu sempre digo que eu não consigo e eu não posso abençoar casal de namorado, porque casal de namorado ainda não é casal. Nós podemos abençoar o processo de preparação para o casamento, que é noivado. Isso a gente pode orar, porque agora que um coração começa a se unir ao outro em propósitos, para realmente se preparar para a família. Então ele tinha conversado comigo, orientei ele a falar com a família, ele falou com os pais, veio aqui, chegou na porta, falou: pastor, está ok. E a Lorena não sabia nada disso, e eu estou confiando de que realmente é um grande propósito de Deus vocês estarem aqui nesse momento, nesse exato momento, para fazer isso. Então vocês podem trocar as alianças agora, e depois nós vamos orar e vamos abençoar. É mão direita, tá? Se vocês não sabem, o dedo anelar é esse aqui, se vocês não sabem. Tá bom, depois eles acertam o resto da numeração. Tá tudo certo. Que bom, né? Vamos ficar em pé, igreja, vamos orar, vamos abençoar. Eu, como pastor, agora digo que vocês fazem parte da nossa oração e que Deus possa conduzir todo esse processo, não é? Vocês podem dizer assim, mas 3 meses de noivado, é que eles convivem juntos há 2 anos, na mesma base, trabalhando.
Então, assim, é como se fosse um namoro de 10 anos, já 3 meses de namoro, é como se fosse um tempo grande de convivência, de aprendizado, e namoro missionário é um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? E é o que a gente vai abençoar, que Deus seja a provisão na vida de vocês, nesse período de noivado, para que vocês possam ter essa confirmação de subir ao altar e transformarem-se numa família. Vamos orar? Você pode estender sua mão para cá? Senhor, nós queremos abençoar agora sim, Deus, o Henrique e a Lorena, como um projeto de casal na presença do Senhor. Nós, como igreja, ficamos felizes de compartilhar esse momento com eles. E, Senhor, nós agora os abençoamos em nome de Jesus como igreja do Senhor. Pai, eu quero agora que o Senhor possa conduzir, cuidar, proteger, prover e guardar os caminhos dele, para que eles possam ver sempre que o Senhor honra aqueles que são fiéis a Ti. Que eles sejam fiéis diante do Seu altar, diante do pouco, para que o muito o Senhor possa derramar sobre eles, muitas Tuas bênçãos, Tua provisão e do Teu cuidado. Assim nós oramos e nós pedimos isso, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Quero convidar a Adriana e o Luciano, o Pedro, vem cá fazendo favor. Pode vir, Luciano, Adriano e o Pedro, porque daí assim, eu sou pastor, mas eu não sou pai, né? Então, apenas para estarem juntos aqui e a gente poder apresentar. Desce aqui, por gentileza, acende essa luz para mim, fazendo favor, Larissa. Pode acender essa daqui. Às vezes algumas pessoas aqui não conhecem, mas aqui está o Luciano, Adriano, o Pedro. E aí, Pedrão, tudo certo? Tranquilo? Ganhou um cunhado? Tranquilo? Então tá jóia, sim. Bom, gente, Deus abençoe vocês, tá bom? Deus abençoe a família de vocês. E aquilo que eu disse para eles, né? Um casamento missionário é um casamento que é um pouco fora da caixa. Ele é bem diferente do que a gente está acostumado, né? Geralmente se tem toda a estrutura para um casamento, mas quando se fala desse projeto missionário, primeiro eles dão um passo, depois vem o chão. E é o que eles estão fazendo com a dependência de Deus, e nós oramos, e vocês como pais têm que abençoar, orar e também ser os intercessores deles nesse momento. Que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente, tá bom? Fica aqui perto da Lorena, você, Adriana. E agora eu queria que vocês orassem por eles. Coloquem a mão sobre o ombro do Henrique e eu quero que vocês orem. Nós vamos fechar os nossos olhos. Abençoe a vida deles. Sim, Deus, nós abençoamos, Pai. Ó Deus, eles têm família. O Henrique tem a família dele lá, que deve estar acompanhando nesse momento pela internet. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, porque são famílias que estão se conectando, e que o Senhor possa guardar esse momento. Eles estão abençoando, porque os filhos são herança do Senhor e são dados pelo Senhor para servirem a esse mundo. Ó Deus, a Lorena é um presente do Senhor na vida do Luciano e da Adriana e do Pedro, e que eles tiveram a ousadia e a coragem de liberá-la e dá-la ao mundo para servir ao Senhor, e que o Senhor possa recompensar cada passo e cada momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês, tá bom, gente? Podem ir, a festa continua em casa depois, que a gente vai continuar celebrando o Senhor aqui. Se você veio preparado para devolver o dízimo e a oferta, eu queria convidar você a fazer isso essa noite, enquanto nós cantamos essa canção. Pode vir devolver seu dízimo e a sua oferta. História e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradecendo, Senhor, a sua fidelidade amorosa, Pai.
agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou Deus, eu sou justo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. Agora a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Agradecemos a Ti, ó Pai, rendemos graças por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, pois o Senhor transformou nossa história e nossa vida, ó Pai, quando chegou o nosso encontro, ó Pai. Por isso te agradecemos, ó Pai. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus, que te pertenço, Deus, que te pertenço, Deus. Aleluia, aplaude Deus. Aleluia. Te adoramos, Senhor Jesus. Te entronizamos neste lugar, ó Pai, pois o Senhor é nosso Rei e nosso Senhor, ó Pai. E o Senhor, com a sua grandeza, ó Pai, veio a este mundo como homem, ó Pai, e morreu naquela cruz para nos salvar, ó Pai. Por isso te adoramos, ó Pai. Também adoramos, ó Pai, pois o Senhor é o Deus que voltará mais uma vez, irá nos buscar neste reino, ó Pai. Pois aqui, ó Pai, estamos de passagem, ó Pai. Estamos, ó Pai, loucos para ir de encontro a Ti, ó Pai, viver na eternidade, te adorando e te agradecemos, ó Pai. E aqui agora, ó Pai, queremos viver, ó Pai, como na eternidade, ó Pai. Por isso queremos te adorar, daremos honra a Ti, ó Pai. Por isso estamos reunidos neste lugar aqui, ó Pai. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, ó Pai. Amém.
toda a igreja aqui reunida pra te adorar. Não há outro rei que reina neste lugar. Não há outro Deus entronizado aqui. Não há outro Deus entronizado aqui. Tua igreja reunida pra te adorar. Não há outro rei que reina neste lugar. Não há outro Deus entronizado aqui. Não há outro Deus entronizado aqui. Aleluia, minha alma canta. Aleluia, minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim. Aleluia, eu creio que o reino virá, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Hosana ao Rei que vem. 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 Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. E quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. E a Ele cantamos aleluia. Aleluia.
Hosana ao Rei que vem. Hosana, Hosana ao Rei. Se Ele vem, Hosana. Hosana ao Rei que vem. Juntos mais uma vez, Hosana, Hosana ao Rei que vem. Pois cremos nessa promessa. Hosana ao Rei que vem. Hosana ao Rei que vem. Hosana ao Rei que vem. Cremos em Ti, ó Pai. Cremos nessa Sua promessa, ó Pai, que o Senhor virá nos buscar, ó Pai. Por isso vivemos aqui com alegria, ó Pai, não importando a circunstância que vivemos, ó Pai, em meio à tempestade, à dificuldade, ó Pai, louvamos o Seu santo nome, ó Pai, e clamamos na Sua presença mais e mais, pois precisamos de Ti, ó Pai, e queremos viver conforme a Tua vontade, ó Pai, seguindo o Seu caminho, ó Pai, em direção à eternidade, ó Pai. Esse é nosso anseio, ó Pai, encontrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso adoramos o Seu santo nome, por isso rendemos nossa vida a Ti, ó Pai, pois para o Senhor é toda a honra e toda a glória, ó Pai. Te adoramos, Senhor Jesus. Receba o nosso louvor, ó Pai, a nossa adoração, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Rendemos graças a Ti, ó Pai, e cantamos aleluia, ó Pai, aleluia, Pai. Amém, amém. Aplauda esse Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Você pode se assentar, por gentileza. Obrigado, Ministério de Adoração, por nos conduzir a esse momento de experiência com o próprio Espírito Santo, comunicando ao nosso coração a santidade, a grandeza, o poder desse Deus que nós falamos, a quem nós ministramos aqui essa noite, nossa adoração. Estamos chegando aí no nosso final do ano de 2021 e agora começa esse monte de coisas que são prorrogadas para 2022. Por exemplo, agora a gente pode comer à vontade, né? Hoje muita gente está sentada aí com aquela sensação de que acho que eu comi demais. Hoje alguns acabaram não chegando no culto ainda porque acabaram comendo demais. Aquela sensação de que quando chegar 2022 eu resolvo esse negócio. A partir de janeiro, não vejo a hora de chegar janeiro para resolver aquele problema de saúde, ou para fazer aquela dieta, ou para começar aquele exercício, ou para começar aquele novo projeto. É que na verdade a gente tem um tempo psicológico de que quando vira o calendário as coisas vão mudar na nossa vida automaticamente e magicamente. Sim, existe algo psicológico no nosso coração de que na virada do calendário nós estamos também começando uma nova vida. E não é verdade, é só psicológico. Porque o tempo continua da mesma maneira, a história continua no mesmo recurso, as condições continuam as mesmas, nada muda na passagem do ano, a não ser que você mude, a não ser que você tome algumas atitudes em relação a isso. Mas antes de falar sobre as mudanças que você quer trazer para você, nesse tempo psicológico chamado Ano Novo, eu queria falar sobre os propósitos de Deus na sua vida, no seu coração. Eu queria falar sobre esses inimigos, sabotadores de propósitos que vêm para roubar aquilo que você foi desenhado para ser, aquilo que você foi construído para fazer. Então, antes de começarmos a fazer grandes projetos para o que vem, que tal a gente começar a refletir sobre aquilo que nós já somos e aonde nós estamos, para lutar de uma maneira sábia, para lutar de uma maneira posicionada contra esses inimigos que querem roubar o seu coração e querem roubar o propósito de Deus para a sua vida. Vamos responder duas perguntinhas, e para isso eu peço a sua gentileza de você agora curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos, porque eu quero fazer essas duas perguntas para você refletir. Fechar os olhos e se livrar de distração, só isso, tá bom? Eu queria que primeiro você respondesse: quem você foi feito para ser? Pense agora na sua vida como uma estrutura, não aquilo que você aparenta ser, isso, com os olhos fechados, não o que você aparenta ser, não o que as pessoas dizem que você é. Eu quero falar sobre a sua identidade, quem você foi feito para ser, suas características mais íntimas, suas habilidades mais evidentes, que só você sabe, aquela sensação de
de uma arquitetura da sua vida que foi desenhada para ser como é. Que você sabe que você corre para lá, corre para cá, mas não adianta, você é assim. Você foi criado para ser assim. Pense agora na sua vida como uma planta baixa de um edifício, onde você vai ver onde ficam os principais pilares. Quais pilares são esses? Medite agora. Quais os pilares que formam a sua personalidade, suas capacidades, suas características, seu caráter? Pense agora em quem você é. Pense na sua identidade. Não pense na sua identificação. Identificação é aquilo que você tem gosto e aquilo que você tem por preferência. E nem sempre está alinhado àquilo que você é de fato. Nós vivemos num mundo cheio de identificação, onde as pessoas podem ser isso hoje, aquilo amanhã e aquilo lá depois. Mas Deus criou você para ser algo único, especial, algo permanente, constante, que Ele colocou em você e imprimiu como um design definitivo, uma arquitetura de quem você é e foi criado para ser. Essa é a primeira pergunta. Com os olhos fechados ainda, eu pergunto novamente: quem você foi criado para ser? Conseguiu responder? Vamos para a segunda agora. O que você foi criado para fazer? Fazer. Pense agora nas suas habilidades. Pense agora nas suas capacidades. Pense agora nas competências que você tem como ser humano, um indivíduo único. Aquilo que você tem uma facilidade extrema para fazer. Aquilo que queima o seu coração. Aquilo que te provoca, aquilo que te impulsiona, aquilo que às vezes não te deixa nem dormir, que você vira de um lado para o outro na cama pensando, isso aqui é quando eu vou começar a fazer. Pense naquelas coisas que você foi chamado por Deus especificamente para realizar nessa terra. Não é ser produtivo, porque esse mundo prega para você uma produtividade às vezes que é totalmente desalinhada ao seu propósito. Você faz por fazer, realiza porque tem que realizar. Você está fazendo um monte de coisas que são coisas que você não foi criado para fazer. Pense agora que não ser produtivo, mas ser assertivo. Ser produtivo é fazer coisas, ser assertivo é fazer o que é certo, fazer o que você foi desenhado, designado, a palavra que significa desenhado, projetado para fazer. Pense agora, aquilo que você sabe, que você deveria estar fazendo agora, exatamente agora, com o seu caráter, com a pessoa que você foi criada para ser e que você deveria estar fazendo. E aí, você está fazendo? Consegue responder essa segunda pergunta? O que você foi criado para fazer? Pronto. Já pensou sobre isso? Agora pode olhar aqui para mim novamente, abrir os seus olhos. Eu pergunto: você conseguiu responder essas duas perguntas? Conseguiu responder com precisão? Muitos vão dizer assim, não, a hora que chegou na parte do quem eu sou, fechados os olhos, eu comecei a me imaginar como eu me projeto, eu lembrei das minhas redes sociais, eu lembrei do que o meu marido falou que eu devia ser, o que minha esposa falou que eu deveria fazer, começou a misturar as coisas. Não, pastor, eu não consegui responder quem eu sou. Talvez você não conseguiu responder também quem você foi criado para, o que você foi criado para fazer. Se você está fazendo exatamente aquilo que você foi desenhado para fazer. Se está dentro do propósito de ser quem você é. Se está dentro daquele caminho ou dentro daquela planta onde você se move com intencionalidade. Se você não conseguiu responder essas perguntas, é provável que você tenha ficado profundamente desconfortável. É provável que você tenha ficado profundamente desconfortado com essas perguntas. São duas perguntas tão simples, queridos. Quem eu sou e o que eu fui criado para fazer. São duas coisas que me alinham ao propósito. Quem não sabe responder o que é, e que está sobrecarregado de um entulho do que as pessoas dizem que você deve ser, com um monte de identificação com as coisas desse mundo, e não com uma identidade firme e sólida, essas pessoas não conseguem atender ao seu propósito. Quem não consegue fazer o que foi chamado para fazer, aquilo que está no seu design, no seu projeto arquitetônico estrutural de Deus, também não consegue viver o seu propósito. Por isso que muitas pessoas dizem, eu não sei qual é o meu propósito. Obviamente, não sabe quem é e não sabe o que foi criado para fazer. Essa confusão gera um total desconforto e gera um total desalinhamento da nossa vida. Se não fosse por pouco, isso que nós estamos dizendo de roubar propósito, de perder propósito,
o que dizer então desses sabotadores, desses inimigos, que vêm exatamente para não apenas confundir a nossa mente, mas para roubar aquilo que você foi criado para ser e também aquilo que você foi criado para fazer. Como se não bastasse o fato de você viver numa constante confusão, tentando eliminar os excessos e tentar encontrar você no meio dessa aparência que na verdade foi feita pelo mundo, ou feita pelas pressões sociais, ou feita até mesmo pelas identificações com coisas. Como se não bastasse essa grande confusão, nós ainda temos os inimigos que, quando nós nos alinhamos, ele vem para nos tirar. Quando nós nos orientamos, ele vem para nos roubar. Quando nós definitivamente nos bussolamos, é uma palavra nova que eu inventei para falar sobre bússola. Bussolizar significa encontrar o meu caminho, o meu norte, meu ponto, meu ponto de apoio, minha estaca de vida. Quando eu definitivamente encontro a minha bússola, o meu caminho, eu encontro sabotadores tentando me roubar essa direção e trazendo confusão. Então, resumindo, se você não conseguiu responder quem você é, ou o que você foi criado para fazer, você faz parte da grande maioria das pessoas que estão vivendo, gastando o seu tempo e investindo a sua vida em correr atrás do vento. Então não adianta entrar em 2022 com um monte de resoluções, se você não for capaz de identificar quem é que está roubando, sabotando, destruindo, confundindo e distorcendo seus propósitos. Eu aprendi uma palavra aqui que eu carrego no meu coração de uma maneira muito forte e que eu anotei para nunca mais me esquecer, que diz assim: quando você não está seguindo o seu propósito, você está pervertendo o seu propósito. Quem disse isso foi o pastor Diogo, da Bola de Neve, que pregou aqui aos jovens, e ele usou essa frase e ela encaixou no meu coração como se fosse uma vestimenta. Quem não está seguindo o seu propósito, está pervertendo o seu propósito. Quem não está vivendo o que foi desenhado para ser, está pervertendo aquilo que ele deveria ser. Quem não está fazendo o que foi desenhado para fazer, está pervertendo, destruindo, corrompendo o que foi desenhado para fazer. Não há neutralidade. Ou eu abraço o propósito e sigo diante do que é, ou simplesmente eu estou corrompendo e me pervertendo diante disso. E que tal a gente aprender com alguém que, como nós, também foi seduzido pelas propostas para abandonar o seu propósito? Que tal a gente aprender com alguém que, como você e eu, também sofreu as seduções para desviar-se, se perder, confundir e abandonar aquilo que foi chamado para ser e para fazer? Eu estou falando de nada mais, nada menos do que o próprio Jesus. Se você acha que Jesus pisou sobre essa face da terra e foi blindado contra toda a intervenção e afronta contra os propósitos de Deus na sua vida, você está enganado. Você sabe qual é o propósito de Jesus, porque fica claro desde o momento onde nós lemos as Escrituras. Jesus foi enviado ao mundo para salvar e encontrar o perdido. Esse era o propósito. Esse salvamento incluía a encarnação no ventre de Maria, a morte na cruz do Calvário e a ressurreição no sepulcro ao terceiro dia da sua morte. Então esse é o propósito fechado e definido. Mas aí vem as propostas. Aí você diz: não, mas Jesus tinha um propósito muito definido. Pois é, você também. Você não é diferente de Jesus. Obviamente que você não encarnou-se, porque nós não acreditamos na doutrina da reencarnação. Obviamente você não vai morrer numa cruz. Obviamente você não ressuscitará ao terceiro dia. Mas a verdade é que você também veio a essa terra com um propósito definido, com um propósito estabelecido. Eu vou dizer uma frase aqui que Deus ministrou no meu coração enquanto eu preparava essa palavra. Deus criou você de propósito e com propósito. Vou repetir. Deus criou você de propósito. Você não é obra do acaso. Você não é acidente do percurso. Você não é a evolução das espécies. Você é um propósito divino. Deus criou você de propósito. Mas Ele não criou você para estar aqui nessa terra e curtir uma onda, tirar uma onda, aproveitar a maré, ou surfar a crista da onda. Não, Deus não te colocou aqui para você desfrutar de uma vida boa, aprazível e agradável. Deus criou você com um propósito, com algo estabelecido, que só você pode fazer, que só você pode realizar. O problema é manter-se nisso, descobrir-se nisso e sustentar-se nisso o tempo todo. Então Jesus mostra num texto de João capítulo 7, que é o texto da nossa meditação essa noite, quais são os sedutores e os sabotadores do propósito na vida dele, e como ele venceu esses sabotadores, e como nós também, assim como Jesus, que temos um propósito de estarmos aqui,
podemos ficar atentos, vigilantes, para a gente não perverter aquilo que Deus nos chamou para ser e aquilo que Deus nos chamou para fazer. Jesus sabia quem era, Jesus sabia o que estava fazendo e Jesus sabia para onde estava indo. Nós também deveríamos saber quem somos, o que estamos fazendo e para onde estamos indo. Você sabe? Se você não sabe, fique atento, porque essa palavra pode te ajudar, que talvez você se perdeu no seu propósito por um desses 3 sabotadores que eu apresento a partir de agora no texto de João capítulo 7, versículo 1. Diz assim: depois disso, depois do que, pastor? Depois de Jesus ter feito a multiplicação dos pães e peixes, depois de ele ter feito uma pregação bem forte dizendo: vocês também vão me abandonar? Os discípulos dizem: para onde mais iremos, Senhor? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Depois que Jesus decide ficar na Galileia, ministrando a palavra por mais um tempo, especialmente em Cafarnaum, diz esse texto: depois dessas coisas, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente. O que significa deliberadamente? Por vontade própria, por determinação. Aqui está uma das coisas que nós precisamos aprender quando falamos de propósito, queridos. Não são os outros que fazem para nós. A gente joga muita culpa de não acontecer na nossa vida porque os outros não nos ajudaram. Ah, porque meu pai, porque a minha mãe. Essa história lacaniana da psicanálise, que tudo é verticalizado na figura do pai, que traz a responsabilidade jogada toda para o outro, isso é um perigo. Embora tenha seus fundamentos, isso é um perigo, porque sempre o culpado é o outro. Jesus fica na Galileia deliberadamente, é vontade própria, é desejo, é intencionalidade. Eu pergunto para você: qual foi a última vez que você se moveu por intencionalidade? Aqui as resoluções de final de ano ajudam. Sim, ajuda muito, porque você vai: eu tenho a intenção de ler a Bíblia, eu tenho a intenção de começar um exercício físico, eu tenho a intenção de fazer uma dieta, eu tenho a intenção de começar um curso de profissionalizante. Ou seja, a intencionalidade faz parte, é importante, porque você traz para si a responsabilidade. Jesus diz: eu vou ficar na Galileia. Ele decide ficar ali. Não é o lugar onde um profeta deveria estar, porque a palavra de Deus diz que da Galileia não vem profeta. A palavra de Deus diz não. Isso está dito na boca de uma das pessoas que desconfiavam do ministério de Jesus. Então preste bem atenção e observe esse relato interessante. Jesus percorreu a Galileia mantendo-se intencionalmente longe da Judeia. São 2 lugares distintos. A Galileia é uma cidade, uma região esquecida, uma região de pessoas que não são muito bem vistas. A Judeia, o centro religioso, o centro comercial, econômico e político de todo Israel. Jesus decide ficar no anonimato, ao invés de ir no centro religioso e aparecer com o seu ministério. Isso aqui tem muito a ver com intencionalidade, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Agora eu pergunto para você: por que Jesus ficou na Galileia? Porque ele era de Nazaré, e Nazaré fica na Galileia. Não, resposta errada. Por que Jesus ficou na Galileia? Porque na Galileia tem o mar da Galileia, né? O lago de Genezaré. É um lago bonito, lá uma região mais agradável. Jesus queria um lugar mais fresco, porque na Judeia é muito quente. Resposta errada mais uma vez. Por que Jesus ficou na Galileia, queridos? O texto diz, eu não preciso ficar inventando, que tinha gente que queria matá-lo lá na Judeia. Aí você pergunta assim: mas espera aí, Jesus veio para morrer. Como assim? Jesus estava com medo de ir para a Judeia para morrer? Não, queridos. Ele não sofre, ele não foge da cruz, ele não foge da morte, ele só foge da morte sem propósito. Não tem nenhum problema você sofrer, o problema é se você sofrer sem propósito. Não tem nenhum problema você pagar o preço, o problema é você pagar um preço sem propósito. A mulher foi lá, escolheu um camarada que não é da fé dela, que não é dos valores dela, que não é da perspectiva cristã dela. Ela se casou, aí agora vive um casamento destroçado, um casamento judiado. Aí ela vem, olha para mim e fala assim: pois é, pastor, estou pagando o preço. Está pagando o preço? Não. Porque isso é viver sem propósito, dizendo: não, mas é o preço que Deus me deu para pagar, é a cruz que Ele me deu para carregar. Não, você escolheu esse preço, você escolheu essa cruz, você decidiu por isso, porque você está sofrendo por algo que você não deveria sofrer, está gastando suas energias, está consumindo o seu tempo com algo que você não deveria ter escolhido. Jesus não está fugindo da Galileia, da Judeia. Jesus não está fugindo da cruz nem da morte. Jesus está fugindo da morte e do sofrimento sem propósito. Para que morrer antes do tempo? Para que ir para a cruz antes do tempo? Para que sofrer antes do tempo? Há um tempo para isso, há um tempo de sofrimento, há um tempo de se pagar o preço, há um tempo de lágrimas, há um tempo de desolação, há um tempo, mas eu não vou procurar isso deliberadamente, eu vou evitar isso, é lógico. Jesus evitava a morte prematura.
Jesus evitava caminhar por um caminho sem propósito, trilhar uma jornada sem nenhuma promessa, onde Deus de fato estava dizendo: é aqui que é o seu fim da linha, é aqui. Por isso, o primeiro inimigo, o primeiro sabotador de propósito são os destruidores. Às vezes a gente está cheio de gente ao nosso redor que quer nos destruir. E sabe o que a gente faz? A gente abraça a causa deles. A gente convive com eles. A gente se expõe a eles. Tem muita gente que quer destruir os seus propósitos. Jesus não vai para a Judeia porque na Judeia tem gente que quer matá-lo. E matá-lo antes do tempo, antes de cumprir a promessa, antes de cumprir todos os propósitos. E tem muita gente que entra na Judeia antes da hora. Muitos de nós estamos sofrendo a ausência de bons propósitos na nossa vida, porque nós entramos na Judeia sem pedir orientação para Deus. Nos associamos com pessoas destruidoras. Não é o diabo que está te destruindo, meu querido. São as pessoas que você trouxe para perto. O relacionamento que você abraçou. A decisão que você tomou. Os destruidores de propósito, você traz para perto de si. Isso é muito visível, isso é muito perceptível, porque as pessoas ao nosso redor, muitas delas não querem ver a nossa alegria, não querem ver o seu sucesso, não querem ver a sua conquista. Por isso que a Bíblia fala: chorai com os que choram, mas alegrai com os que se alegram. Porque, queridos irmãos, tem a coisa mais fácil do que chorar com os que choram? A coisa mais fácil. A gente fica com dó, a gente fica com piedade, a gente dá aquele abraço e diz: oh, meu irmão, que pena que isso aconteceu. Oh, eu lamento muito que isso aconteceu. Mas se alegrar com os que se alegram não é uma dificuldade? Se alegrar com gente que está melhor que você, com gente que conseguiu algo mais do que você conseguiu, com gente que superou as suas expectativas e cresceu mais do que você poderia crescer, é fácil se alegrar com essas pessoas. Por isso que a Bíblia diz: alegrar com os que se alegram também. Porque nós estamos às vezes rodeados de pessoas que querem só sugar e destruir o nosso propósito. Gente que quer ver a nossa própria destruição para poder se livrar da sua obrigação de ser melhor. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo que diz o seguinte: aquele que precisa apagar a luz do outro para fazer acender a sua, não merece de nenhuma maneira a dignidade nem o sucesso. Quem precisa apagar a luz do outro para fazer brilhar a sua, não merece de forma nenhuma nem o sucesso e nem a dignidade. Oh, que canalice é essa? Onde eu preciso que o outro apague a luz para que a minha brilhe mais forte que a dele. E quem eram as pessoas que queriam destruir Jesus? Os fariseus, as classes sacerdotal e religiosa, que eram movidos por pelo menos dois sentimentos: sentimento de inveja e sentimento de ciúme. Inveja por quê? Porque Jesus estava fazendo milagres. Jesus estava fazendo mais do que os fariseus faziam, mais do que os saduceus faziam, estava fazendo mais do que toda a classe sacerdotal fazia. E então o que havia no coração deles a respeito de Jesus? Inveja. Irmãos, tem muita gente invejosa, às vezes está perto de você e você não está se notando, não está se dando conta disso. A gente está drenando você, sugando o seu coração. A gente está secando a sua vida, no sentido do jargão popular, secando, de atrofiando a sua vida, torcendo para que as coisas deem errado, porque o sentimento de inveja é isso, é um sentimento onde eu queria ter o que aquele outro tem. Quantas vezes a gente também não tem esse desejo, hein? Quantas vezes a gente não tropeça nessa falha? Querer o que o outro tem, é a inveja. Esses destruidores de propósito se circundam a nossa história, para fazer a gente tropeçar e cair, e depois se vangloriar disso tudo, dizendo: está vendo, eu disse, não era a hora dele, está vendo? Ela não podia ter feito isso, e ainda se vangloria do fato do outro ter caído. São os invejosos. Cuidado com gente invejosa que circula a sua vida. Cuidado com gente que está torcendo pelo seu fracasso, porque ela queria ter o que você tem. Mas também tem os ciumentos. Olha, a classe farisaica era extremamente possessiva. Eles tinham a melhor doutrina, eles tinham a melhor dogma, eles tinham o melhor cerimonial, eles tinham o melhor tudo, tudo era deles. E se chegasse alguém ali para ameaçar qualquer coisa, eles se opunham e queriam destruir. Às vezes você não percebe, às vezes você está lidando com pessoas altamente destrutivas na sua vida, que são profundamente ciumentas. A inveja é aquilo que eu não tenho, o ciúme é aquilo que eu tenho e não quero compartilhar.
gente que não quer compartilhar a história com você, gente que não quer compartilhar seu sucesso, gente que não quer compartilhar alegrias, gente que só tem ciúme, e ciúme é altamente prejudicial, drena as nossas energias e sabota os nossos propósitos. Mas também tem o próprio diabo. Lá em Jerusalém, ou lá na Judéia, tinha a classe sacerdotal que era ciumenta, invejosa, mas tinha o próprio Satanás, que queria que Jesus fosse para lá, para interromper o processo de redenção o mais rápido possível. Sim, queridos, o primeiro sabotador de propósito na nossa vida são os destruidores, e também tem destruidores malignos. Também tem obras do diabo na nossa vida, para nos tirar do caminho de Deus, do propósito de Deus. Até às vezes gente maligna, que vem perto de nós, para com as suas palavras nos ferirem, nos destruírem, nos machucarem, nos colocarem para trás. Gente maligna, que as suas palavras são espada cortante, que machuca, que faz sangrar nossa alma. Cuidado, hein? Cuidado que ficar baseado na opinião pública, você pode encontrar pessoas destruidoras no meio do seu caminho. Gente que quer destruir o propósito de Deus na sua vida e fazer você amargar a lona, para que você não se levante de lá, porque tem inveja, tem ciúme e é maligno em seu caráter, em seu coração. Cuidado com os sabotadores de pessoas destruidoras, gente que você está chamando de amigo, gente que você está trazendo para perto, gente que você está colocando como referência, gente que você está colocando como conselheira, mas que na verdade é um agente destruidor dos propósitos de Deus na sua vida. Cuidado, hein? Jesus sabia que lá na Judéia tinha destruidores, por isso ele não passava perto de lá, ainda não era o momento. Você sabe quem são os destruidores? Já conseguiu imaginá-los? Já conseguiu desenhá-los na sua mente? São esses que você precisa evitar, porque não tem propósito nenhum em sofrer antes do tempo, pagar um preço que Deus não deu para você carregar, ou para você cumprir com ele. Segundo sabotador, nós vamos encontrar na sequência do texto. Mas, Jesus resolveu ficar longe da Judéia, mas ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, a festa mais popular, mais cheia de gente, a festa mais interessante do período, do ano, do calendário judaico, os irmãos de Jesus, olha quem disse, irmãos, os irmãos de Jesus, não é parente, não é amigo, não eram os discípulos, os irmãos de Jesus, tá bom? Então às vezes as pessoas falam assim, não, mas Jesus não tinha irmão. Não, Jesus tinha muitos irmãos, inclusive. José e Maria tiveram mais filhos do que apenas Jesus, que foi concebido pelo Espírito Santo. E esse é um dos textos que prova isso. Os irmãos de Jesus disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ou seja, sai do centro de anonimato e vai para o centro de performance, que lá você vai ter mais coisas, as pessoas vão te ver. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Bom, segundo sabotador de propósito, talvez você já colocou na sua cabeça e já sabe desenhar aí. Primeiro são os destruidores. Segundo, que seriam? Os promoters, os promovedores. Oh, peste, que são os promoters, que vêm para dizer, mas olha só, você poderia ter mais evidência. Olha só o seu Facebook, Jesus, teria mais likes se você patrocinasse. Olha, Jesus, teu Instagram está meio caidinho, a gente pode dar um jeito, se a gente tirar uma foto assim, se colocar o Senhor abrindo o mar da Galileia, só com os 2 dedinhos assim, Senhor Jesus, vai bombar, não vai ter rede social que vai suportar a quantidade de seguidores que o Senhor vai ter. Se por um lado tem gente que quer destruir o seu ministério, destruir o seu propósito, destruir a sua vida, por outro lado tem gente que quer promovê-lo antes da hora. Jesus está recebendo uma proposta totalmente indecente e insana, porque nós estamos falando daquele que ressuscitaria, ocuparia o trono de glória, seria recebido pelos anjos do reino celestial, receberia toda a adoração, todo joelho se dobraria, toda língua confessaria que Ele é o Senhor, e os irmãos de Jesus estão olhando para Ele dizendo assim, não, o Senhor não vai ser conhecido desse jeito. Como é que é? Não, vocês não sabem quem eu sou, queridos, diria Jesus numa versão imaginária aqui da nossa mente. Bom, isso não ficou registrado nas Escrituras, mas o que ficou registrado é que Jesus não aceitou essa proposta de promoção antes da hora. Queridos, nós temos que tomar muito cuidado, porque se por um lado tem gente querendo nos destruir, por outro lado a gente tem que tomar cuidado com quem quer nos promover antes da hora. A promoção é um perigo. Você conhece gente assim?
gente que não estava preparado para subir de andar, e quando subiu caiu dele. Gente que não tinha as estruturas, as bases, a maturidade para crescer, e quando de repente estava lá, desmoronou, não aguentou. A gente conhece muitos líderes evangélicos que passaram por isso, que numa crescente meteórica, de repente não tinham saúde emocional, familiar, maturidade para encarar as responsabilidades da promoção e simplesmente caíram. E esse mundo adora esse negócio de autopromoção. O que são as redes sociais senão uma massagem no nosso ego? O que são as redes sociais senão a nossa forma de encontrar o nosso desejo mais íntimo sendo atendido? O desejo de ser admirado, o desejo de receber aplausos. Dizem os psicólogos, e um deles é o Adler, ele fala o seguinte, que o maior desejo do ser humano é ser desejado. O maior desejo do ser humano, quando ele já nasce, é ser admirado. E ele vai trabalhar com todas as suas forças para que ele seja reconhecido, para que ele seja visto, notado, aplaudido e admirado pelas pessoas. Esse, para mim, é a genética do pecado, o orgulho, a soberba, a vaidade. Por isso, cuidado com a promoção, cuidado por estar no lugar onde Deus não projetou você para estar, cuidado por antecipar o tempo, estar num lugar ou num espaço-tempo onde você não foi preparado para estar. Não queira ter o que Deus não disse para você ter. É melhor você ter aquilo que Deus te deu, te ofereceu e te forneceu, do que você ter algo que Deus não ainda ofereceu para suas mãos. Cuidado, porque isso pode trazer na nossa vida um desejo constante de performance, de se mostrar ao mundo. Os irmãos de Jesus olharam e disseram: se você quer aparecer, se você quer ser reconhecido, nós somos promoters, nós sabemos como fazer a sua rede social bombar. Basta você ir para Galileia, basta você postar a foto correta, basta você usar o termo certo, basta você falar o que as pessoas querem ouvir, basta você viver o que as pessoas estão querendo que você viva, e você vai se destacar dentro da multidão. Jesus não aceita essa proposta. Jesus se move por propósito. Jesus se estabelece por um chamado específico. E não é a promoção que seduziu o coração dele, de descer para a Judéia e dizer: eu sou o Filho de Deus, olhem para mim agora, centro religioso do mundo, eu sou o Filho de Deus. Não, Jesus preferiu ficar fazendo milagre na Galileia, Jesus preferiu ficar curando no anonimato, do que descer para a Judéia antes do tempo. Cuidado com a promoção antes do tempo. Às vezes você acha que está ganhando, quando na verdade está perdendo. Aceitando aquela posição, aceitando aquele cargo, aceitando aquela proposta, você está abrindo mão do seu propósito. E quantas vezes a gente não faz isso? Principalmente no mundo de hoje, que propõe muito recurso financeiro. Um mundo de ofertas, queridos, que diz para a gente abandonar o que Deus nos chamou para ser, negociar o nosso caráter e identidade, abandonar o que Deus nos chamou para fazer, negociar o nosso propósito e destino, para abraçar uma oferta momentânea e mundana. Cuidado em ficar abraçando todo tipo de oferta, hein? Cuidado de abraçar todas as portas que se abrem para você e não fazer a distinção da qual é a de Deus, porque o diabo também abre portas, porque o inimigo também abre portas, e pessoas também forçam portas, mas Deus deixa aquela que foi para você prosperar. Deus te prospera em apenas uma, não nas demais. Deus te prospera só no caminho dele, não nos outros. Jesus é o caminho, Jesus não é um dos caminhos. Por isso, andar na presença dele e não aceitar as ofertas e propósitos desse mundo é seguir o propósito que Deus me chamou para viver. Afinal de contas, que se você continuar aceitando várias ofertas, vai ter um probleminha. Porque quem geralmente está por detrás de muitas ofertas que te desviam do propósito é o próprio diabo. Ele olha para Jesus, leva-o no alto do templo, no alto do monte, e no alto do monte ele mostra todos os reinos da terra, todas as riquezas, e diz para Jesus: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Essa é a proposta do diabo. Ele dá, ele te promove, mas você tem que continuar se prostrando diante dele. Você tem que continuar sendo o cachorrinho na coleira dele. Você tem que continuar sendo pisado por ele. Você tem que continuar comendo das migalhas da mesa dele, sendo que Deus te proporcionou um banquete. O próprio Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é a alma? Sua identidade, o seu ser, quem ele foi criado para ser.
Eu pergunto para você essa noite, em termos de reflexão: você está sendo quem você foi criado para ser? Você está fazendo o que você foi gerado para fazer? Você entende isso? Se não, pode ser que você aceitou uma promoção, aceitou uma proposta, aceitou uma oferta e deixou o propósito. Ah, como é gostoso viver dessas promoções, queridos. Esse reconhecimento, esse aplauso. Como é gostoso a gente subir de cargo, não é verdade? Como é gostoso a gente aumentar a influência. Como é gostoso a gente aumentar a nossa exposição. Mas junto com a exposição também vem a crítica. Você está pronto? Você está pronto para assumir essa responsabilidade? Para assumir esse compromisso? Está pronto para lidar com as críticas que virão sobre a sua vida ao assumir esse papel? Cuidado em subir de lugar antes do tempo. Cuidado em descer para a Judéia antes do tempo. Na Judéia se mata quando se desce antes do tempo e fora do propósito de Deus. E por fim, o último sabotador de propósitos, nós vamos encontrar no final. Então Jesus lhe disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. A palavra tempo certo significa kairos, o tempo de Deus. Para vocês, qualquer tempo é o certo. Afinal de contas, o que eu sou, ou quem eu sou, não é o que vocês são, ou quem vocês são. Para vocês, qualquer tempo é o certo. Jesus não está desdenhando deles, Jesus não está desprezando, dizendo: vocês são um bando de gente sem propósito. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo: vocês podem descer, porque ninguém quer matar vocês na Judéia. Vocês podem ir, porque não tem problema nenhum naquele lugar para vocês. A festa é para vocês, inclusive. Eu não sou vocês, por isso que eu tenho que ficar. Você já ouviu a sua avó dizendo para você, ou a sua mãe dizendo para você: você não é todo mundo? Hashtag vovó, hashtag mamãe. É isso mesmo, é o que está escrito na Bíblia. Jesus diz: eu não sou todo mundo. Todo mundo vai para a Judéia para se aparecer como profeta. Eu não sou todo mundo, eu sou o Filho de Deus. Vocês podem descer, qualquer tempo para vocês é oportunidade, mas para mim não, porque eu não me movo por propostas, eu me movo por propósitos. Eu não me movo por ofertas, eu me movo por intencionalidade. Eu não vou descer antes do tempo, eu não vou me promover antes do tempo. Eu sou o Filho de Deus, eu sou o servo do Deus Altíssimo, e aqui estou eu para cumprir cada um desses propósitos e ensinar a igreja de Sertanópolis em 2021 de que eles também devem fazer o mesmo. Por isso, Jesus disse: eu não vou, porque esse não é o meu tempo. E Jesus disse essa palavra que eu gostaria de destacar com você aqui para a gente encerrar a nossa conversa: vão vocês à festa, eu ainda não subirei à festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Qual o problema de permanecer na Galileia, queridos? O problema de permanecer na Galileia é a gente lidar com as comparações. Esse é o pior dos sabotadores de propósito. Quando eu deixo de viver o que Deus me chamou para viver, para eu viver um chamado que Deus deu para outra pessoa. Isso é uma tendência constante nossa. Vamos começar com alguns exemplos. A jovenzinha de 24 anos. As amigas dela casaram. Ela comparou-se a sua idade com as amigas e diz: Deus não me ama, porque eu não me casei ainda, todas as minhas amigas estão se casando. A pergunta é: Deus quer que você se case? É o tempo certo para você se casar? Porque para elas é o tempo certo, e para você ainda não. E qual o problema com isso? Tem gente que olha e diz: olha, eu já tenho 25 anos de idade e ainda não me estabeleci no mercado de trabalho. Bom, aí você olha para os amigos, se compara com eles e diz: olha, esse aqui já tem pós-graduação, esse aqui já tem mestrado, esse aqui já foi promovido, e eu estou aqui ainda no chão de fábrica. Esse é o chamado de Deus para a sua vida? É o propósito de Deus para a sua vida? No ministério. Eu estou na igreja há 10 anos, o fulano chegou há 1 mês e já está ocupando um cargo na igreja, fazendo uma coisa lá na igreja que eu não estou fazendo há 10 anos. Bom, pode ser que um pouco você seja acomodado mesmo, mas pode ser que o propósito de Deus para o outro não seja para o céu. É ficar vivendo um chamado que é do outro, é ficar vivendo uma aparência que é do outro, a comparação. Ela já é casada, eu não sou. Ela já tem marido, eu não tenho. Ele já foi promovido, eu não fui. Ele já tem ministério, eu não tenho. Ele já foi viajar para a Europa, eu não fui. Meu Deus do céu! Essa comparação nos mata, queridos. E é interessante que no mundo evangélico tem muito disso, principalmente no ministério pastoral. A pessoa chega perto de você e diz assim: quantos membros tem a sua igreja?
Você sabe que ela está comparando você com ela em pouco tempo, sabe? Porque a primeira coisa ela pergunta: quantos membros tem essa igreja? Você fala: tem 300 membros. Aí ele olha para você e fala assim: quanto tempo você está lá? Aí você fala assim: estou lá uns 6 anos. Aí ele fala assim: quantos anos você tem? Aí tenho 38. Aí ele pega e sai de lá: não, beleza, então foi um prazer conhecer. Aí começa a fazer: ele tem 38, está lá 6 anos, a igreja tem 300 membros. Bom, eu tenho 40, minha igreja tem 400 e eu já estou lá 8 anos. Não, eu estou melhor que ele. Qual é o sentido disso, queridos? Às vezes eu fico olhando outros pregadores e digo: uau, se eu pregasse igual a eles, meu Deus do céu, a igreja seria diferente. Pô, meu Deus, se eu tivesse o que eles têm de qualidade de conteúdo de pregação, Deus não me chamou para pregar igual a eles, Deus me chamou de um jeito diferente. Às vezes eu olho para alguns centros e digo assim: uau, olha aquele centro urbano, olha aquela cidade, olha aquele recurso que aquela cidade oferece. Eu digo: se eu estivesse naquela cidade, talvez eu fosse uma destruição de propósito. Deus me colocou em Sertanópolis, está tudo bem com isso aí. Então, comparar-se com o que o outro está fazendo, com o que o outro tem, é uma ofensa a Deus. Que você está dizendo: Deus, eu não aceito o que o Senhor deu para mim. Eu não aceito o trabalho que o Senhor deu para mim. Eu não aceito o casamento que o Senhor deu para mim. Eu não aceito o tempo que o Senhor deu para mim me casar. Eu não aceito o ministério que o Senhor deu para mim. Eu não aceito a sua capacidade que o Senhor deu para mim. Eu não aceito nada, porque eu queria ser igual ao outro. Jesus diz: não, eu não vou para Galiléia, porque para mim não tem nada a ver, para a Judéia, porque para mim não tem nada a ver estar na Judéia. Eu preciso ficar na Galiléia. Eu sou eu, vocês são vocês. E ponto final. Irmãos, não tem nada mais gostoso do que viver nessa liberdade. Não tem nada mais gostoso do que viver nessa condição. Um dia uma pessoa chegou perto de mim e falou assim: pastor, estou preocupado com você, com o seu ministério. Eu disse: pois não, irmão, o que está acontecendo? Deus revelou alguma coisa? Eu disse: não, é que você não tem rede social até hoje, pastor. E eu disse: qual é o problema? Ele falou assim: todos os grandes pregadores, todos os grandes pastores, eles estão na rede, estão oferecendo grandes conteúdos para a rede social. Você deveria ter a sua rede também, pastor, senão ninguém vai te conhecer. Aí ele tocou um ponto nevrálgico em mim, queridos. Porque assim, não tem nenhum problema eu fornecer conteúdo para esse mundo que está cheio de esvaziamento. O problema é os outros me reconhecerem. Eu não fui chamado para isso. E você também não. Eu não preciso me comparar com quem está mais adiante que eu. Eu não preciso me comparar com quem está mais atrasado que eu. Eu sou eu. Deus me fez com uma identidade própria. Eu estou no lugar onde Deus me chamou para estar. Amém, está tudo certo. Eu prosperei. Amém, está tudo certo. Eu não prosperei, está tudo errado, porque eu não estou no propósito de Deus. Porque no propósito de Deus, eu sempre sou próspero. E eu não estou falando de dinheiro, queridos. Porque tem gente que acha, em média, que está no centro do propósito de Deus quando começa a ganhar. Quando está andando de carrão. Quando está sobrando dinheiro no bolso. Não é isso. Estar no centro do propósito de Deus é ter a certeza de que eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. E viver o melhor dele na minha vida. Isso é prosperidade. Não me falta nada, inclusive paz, alegria, realização e sustento. No centro da promessa e do propósito de Deus não é riqueza financeira, é riqueza espiritual, é riqueza pessoal, é estarmos convictos de que nós estamos vivendo o melhor de Deus na nossa vida. Por isso, cuidado em comparar se você está vivendo o propósito de Deus com outras pessoas que têm outro chamado que você não tem. Eu queria cantar igual fulano. Você não canta. Fulano canta. O chamado de Deus é para aquela pessoa e não para você. Eu queria ter o recurso que aquele fulano tem. Irmãos, eu como pastor, eu estou assim, diluído em muitas esferas sociais. Eu estou lidando diariamente com pessoas que vivem à margem da miséria e da pobreza, mas também lido com pessoas que vivem à beira do luxo e da riqueza. E às vezes a pessoa diz assim: se eu tivesse o dinheiro que o fulano tem. Você não sabe o que você está pedindo, queridos. Você não sabe o que você está pedindo. Porque o vento no último andar é muito mais forte do que o vento no primeiro andar. Você fala: não, quando eu tiver aquele dinheiro, quando eu tiver aquela estrutura, se eu tivesse a vida que o fulano tem. Você não sabe o que está dizendo. Porque assim, às vezes você tem um convívio social por causa da sua esfera de atuação. Eu como pastor estou diluído em todas as esferas. Então eu sei o que é. Não porque eu tenha, mas porque eu sei quem tem e quem sofre com isso. Você já imaginou? O camarada dormir com muito dinheiro no bolso, como você diz: olha, ele tem, que prosperidade, olha, filho de família rica e tal. Aí ele dorme com 60 funcionários para pagar o 13º. Você já parou para pensar o que é isso? Você foi lá e sacou o seu 13º. Ele tem que pagar 60. Tem que pagar 800 funcionários. Você já parou para pensar o que é isso?
o que é um acidente de trabalho numa grande empresa, o que é uma morte por acidente de trabalho numa grande empresa. Já parou para pensar o que é folha de pagamento, o que é tributo, o que é imposto? Aí diz, se eu tivesse o dinheiro que ele tem, você não sabe o que está pedindo. Não sabe. Algumas pessoas têm um propósito para isso. Eu converso com essa e digo, como é que você consegue viver debaixo de tanta pressão? Ele diz, pastor, é minha vida. Eu acordo com isso, eu vivo com isso, eu vibro com isso. Eu digo, se eu tivesse essa grande responsabilidade, meu irmão, não sei não, hein? Aí ele olhou para mim e disse assim, mas pastor, quantas pessoas tem a sua igreja? Eu falei, 500, 600. Ele diz assim, pastor, se eu tivesse a responsabilidade de pregar o evangelho da salvação para 500, 600 pessoas, eu não sei o que seria da minha vida. Você está vendo? Eu olho para o dinheiro que ele tem e digo, eu não conseguiria administrar tanto quanto você tem diante da pressão que você sofre. Ele olha para o ministério e diz, eu não conseguiria administrar o que você administra, tendo que pregar o evangelho da salvação para tantas pessoas. Eu fui chamado para pregar o evangelho, ele foi chamado para ser um grande empresário, e está tudo certo com isso. O problema acontece quando eu estou no meu lugar, no propósito que Deus me chamou, querendo estar vivendo o chamado de outro. Agora eu vou dizer uma coisa para você, cuidado, porque essa confusão pode acontecer. Dizer, mas então eu vou ficar no lugar que eu estou. A pergunta não é, a sentença não é essa. Você está naquilo que Deus chamou você para ser e fazer? Não é cruzar o braço e dizer, então eu vou ficar aqui, tá bom, ó vida, ó céus, fazer o quê? É o propósito de Deus. Peraí. Primeiro responda, quem você é? O que você foi criado para fazer? Você está alinhado? Você está estacado pelo propósito de Deus na sua vida? Então fique. Se você não conseguiu responder essa pergunta, reflita mais, ore mais, caia de joelhos e diga, Senhor, esse é o lugar, Senhor, esse é o tempo, Senhor, essa é a hora, Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? Descubra isso antes de se mover, porque pode ser que os sabotadores de propósito estejam à espreita para roubar o seu coração. 3 sabotadores, os que querem te destruir, os que querem te promover e as comparações, são esses que roubam quem nós somos, tentando destruir a nossa vida e o nosso coração. Por isso não esqueça dessa frase, Deus te criou de propósito e com propósito. Você não está aqui por um acaso e você também não foi gerado por um acidente. Há algo de Deus para você. Descubra isso e ande nisso, antes de entrar 2022 e começar com um monte de conversinha fiada, dizendo quem você vai ser e o que você vai fazer. Talvez quem você quer ser e o que você quer fazer para 2022 não tem nada a ver com o que Deus chamou você para ser e com o que Deus chamou você para fazer. Descubra isso, encontre isso, se reconheça nisso e siga adiante. Vamos ficar em pé enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu vou orar com você. Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Pai, eu quero te agradecer pelo teu chamado, o teu propósito em nossas vidas. O Senhor Deus colocou homens e mulheres em lugares estratégicos nesse mundo. Uns são apóstolos, outros são profetas, outros são evangelistas, outros são pastores, outros são mestres. Uns têm muitos recursos financeiros, outros têm recursos financeiros limitados. Uns têm muita capacidade com pessoas, outros têm muita facilidade com papéis. Muitos têm facilidade em lidar com o sofrimento, outros conseguem lidar com a angústia. Muitos, ó Deus, conseguem lidar com coisas contraditórias, outros precisam de mais apoio e sustento para lidar com as dificuldades. Senhor, o Senhor nos fez e construiu em nós um desenho, uma arquitetura divina. Nós não queremos viver longe disso, Pai, porque traz muito esforço e traz muito cansaço ser quem o Senhor não nos chamou para ser e fazer aquilo que o Senhor não nos chamou para fazer. Deus, é cansativo demais. E eu entro nesse ano de 2022 junto com os meus irmãos e as minhas irmãs perguntando ao Senhor, Pai, eu estou no lugar certo? Eu estou fazendo o que o Senhor me chamou para fazer, Pai? Eu estou indo para o lugar que o Senhor me destinou para ir? Responda para mim, Pai, porque o Senhor sabe que essa é a minha grande pergunta, é o que eu quero responder junto com essa igreja. Estou fazendo o que o Senhor me chamou para fazer? E estou vivendo o que o Senhor me chamou para viver? Pai, responda isso ao nosso coração, ao coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, e não deixe que aqueles que querem nos destruir nos roubem do teu propósito. Aqueles que querem nos promover antes da hora nos roubem do seu propósito. E não deixe que as comparações nos façam sair do lugar que o Senhor nos chamou para ficar. E não nos deixe ficar no lugar onde o Senhor nos chamou para sair. Não deixe, Senhor, nosso coração ser enganado e seduzido, mas nos dá discernimento, sabedoria, em nome de Jesus, para que a gente possa entrar em 2022, não apenas com resolução, não apenas com intenções,
mas que entremos em 2022 com propósitos estabelecidos e definidos por um Deus que nos amou primeiro e que nos entregou o seu Filho para nos ensinar que o melhor lugar e o melhor espaço para se estar é no centro da sua vontade, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe seu coração. Nós vamos cantar essa última canção e depois o Gabriel irá encerrar com uma oração. Deus abençoe você e até 2022. Amor que surpreende, que não quer nada em troca, conhece os meus defeitos, mas isso não importa. Nada faz você parar de me amar, nada vai mudar o seu olhar. Não importa o que sou, você me chama de meu filho. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Tão grande, eu sou tão
sua presença, Pai. E pedimos para Ti, ó Pai, que através do Seu amor, ó Pai, podemos enxergar o nosso propósito, ó Pai. Podemos enxergar quem somos, ó Pai, em Ti, ó Pai. Qual a Tua vontade em nossas vidas, ó Pai. Abra nossos olhos, ó Pai. Possamos, ó Pai, para esse novo ano, ó Pai, seguir, ó Pai, caminhando, ó Pai, o Seu caminho, ó Pai, a Sua vontade, ó Pai. Com o Seu amor venha até nós, ó Pai, nos confrontar, ó Pai, nos colocar no nosso devido lugar, ó Pai. E a Ti clamamos e pedimos, ó Pai, venha ao nosso encontro, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.